Cara, agora é pra valer. A seleção brasileira já está em solo americano. E se alguém imaginava que a chegada seria marcada por festa, clima de passeio e descontração, a realidade foi completamente diferente. O que estamos vendo nos bastidores é uma equipe fechada, focada e vivendo cada momento como se a Copa do Mundo já tivesse começado. E, sinceramente, existe um detalhe que está chamando muita atenção desde os primeiros passos da delegação nos Estados Unidos: a mudança de postura. Antes mesmo do primeiro treino acontecer, Carlo Ancelotti deixou claro qual seria o tom dessa preparação. Nada de distrações, nada de excesso de exposição, nada daquele ambiente aberto que marcou outras Copas do Mundo e que tantas vezes foi criticado pelos próprios torcedores. Mas calma, porque daqui a pouco eu vou te mostrar exatamente como foi a chegada da seleção, os bastidores do primeiro treinamento em Nova Jersey, a situação do Neymar, a declaração sincera do Casemiro que deu o que falar e também porque muita gente acredita que o Brasil ainda corre atrás de algumas seleções na preparação para essa Copa. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque tem muita coisa acontecendo e a caminhada rumo ao campeonato já começou. A verdade é que a contagem regressiva acabou quando os jogadores pisaram no gramado do centro de treinamento da Red Bull, em Nova Jersey. Ficou oficialmente marcado o início da preparação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Mas antes mesmo de falar do treino, vale voltar algumas horas no tempo. O embarque da delegação já mostrava um cenário completamente diferente do que o torcedor brasileiro se acostumou a ver ao longo dos anos. Nada de euforia exagerada, nada de jogadores brincando para as câmeras, nada de clima de excursão. Os atletas chegaram ao aeroporto com semblante sério, concentrados e demonstrando que entendem o tamanho da responsabilidade que carregam nas costas. A sensação era de que cada um deles já estava mentalmente dentro da competição. Pouco depois veio a longa viagem para os Estados Unidos, e quando o avião finalmente pousou em Nova Jersey, a cena continuou exatamente a mesma. Desembarque rápido, poucas palavras, fones de ouvido, malas na mão, olhar fixo e direto para o ônibus, sem parar para grandes cerimônias e sem perder tempo. Era como se cada minuto daquela preparação tivesse sido calculado. E existe um motivo muito claro para isso. Carlo Ancelotti tomou uma decisão que está mudando completamente a rotina da seleção. O treinador italiano quer blindagem total. Segundo ele, o foco precisa estar exclusivamente dentro das 4 linhas. Por isso, hotel fechado, centro de treinamento com acesso extremamente controlado, contato reduzido, presença de familiares limitada e treinos protegidos. Tudo pensado para evitar qualquer tipo de distração. Ancelotti conhece a história das Copas do Mundo. Ele sabe que seleções extremamente talentosas já fracassaram porque perderam o foco nos detalhes. Por isso, desde o primeiro dia, a mensagem foi clara para todos os jogadores. A seleção brasileira não está nos Estados Unidos para participar de uma festa. Está lá para tentar conquistar o título mais importante do futebol mundial. E parece que os jogadores compraram essa ideia rapidamente. O primeiro treinamento foi uma demonstração clara disso. Praticamente todo o elenco esteve presente no gramado. A principal novidade ficou por conta dos jogadores que chegaram após a final da Liga dos Campeões. O capitão Marquinhos desembarcou carregando a confiança de quem acabou de conquistar o principal torneio de clubes do planeta. Ao lado dele, chegaram também Gabriel Magalhães e Martinelli. Apesar do resultado negativo na decisão europeia, os dois se apresentaram normalmente e imediatamente passaram a fazer parte da preparação brasileira. E existe uma expectativa enorme em torno principalmente de Gabriel Magalhães. Muita gente vê o zagueiro vivendo o melhor momento da carreira e chegando à Copa como uma das referências defensivas da equipe. Mas nem tudo foi notícia positiva. A ausência que mais chamou a atenção foi justamente a do camisa 10. Neymar não participou das atividades normais com o restante do grupo. O atacante segue administrando uma lesão na panturrilha e realizou apenas trabalhos específicos de recuperação. Enquanto os companheiros treinavam com bola, ele permaneceu realizando atividades separadas. Naturalmente, isso acendeu o alerta entre os torcedores. Afinal, ninguém discute a importância de Neymar para a seleção brasileira, e esse debate ganhou ainda mais força depois que algumas imagens dos bastidores viralizaram. Antes da viagem para os Estados Unidos, os jogadores fizeram uma foto oficial. E sabe quem apareceu exatamente no centro da imagem? Neymar. A escolha não passou despercebida. Para muitos, aquilo demonstrou mais uma vez o respeito que o elenco tem pelo camisa 10 e o peso que ele continua possuindo dentro do grupo. Enquanto isso, dentro de campo, Ancelotti seguiu fiel ao plano. A imprensa teve acesso apenas aos primeiros minutos da atividade. Aquecimento, troca de passes e movimentações iniciais. Depois disso, portas fechadas.
A parte tática permaneceu completamente protegida. Ninguém viu, ninguém soube exatamente o que foi trabalhado. E isso faz parte da estratégia do treinador. Mas, se o trabalho dentro de campo segue cercado por mistério, fora dele uma entrevista chamou muita atenção. Quem falou foi Casemiro, um dos líderes mais experientes dessa geração. E o volante resolveu ser extremamente sincero. Segundo ele, o Brasil chega forte para a Copa. Tem qualidade, tem jogadores experientes, tem juventude e tem um grupo equilibrado. Mas existe um ponto importante. Na visão dele, algumas seleções ainda estão um passo à frente da equipe brasileira em termos de processo de preparação. A declaração rapidamente repercutiu. Os jornalistas tentaram descobrir quais seriam essas seleções, mas Casemiro preferiu não citar nomes. Ele apenas afirmou que todos sabem quais são os países que vêm desenvolvendo seus trabalhos há mais tempo e que possuem projetos mais consolidados. Ao mesmo tempo, fez questão de destacar que a seleção brasileira continua sendo uma das forças da competição. Segundo ele, o desejo de vencer permanece enorme. A vontade de realizar o sonho de conquistar uma Copa do Mundo continua viva dentro do elenco. E existe um fator que o volante considera fundamental: a mistura entre juventude e experiência. De um lado, jogadores jovens assumindo o protagonismo. Do outro, atletas mais rodados, ajudando a controlar a pressão de uma competição tão grande. Para Casemiro, esse equilíbrio pode fazer a diferença. E a verdade é que esse discurso combina perfeitamente com o momento atual da seleção. Porque o Brasil chega cercado por expectativa, mas também por dúvidas. Alguns analistas acreditam que a equipe tem tudo para brigar pelo título. Outros enxergam dificuldades justamente pelo pouco tempo de trabalho de Ancelotti. Existe talento, existe qualidade, mas também existe a necessidade de acelerar o entrosamento, principalmente porque o relógio não para. O amistoso contra o Egito será o último grande teste antes do início oficial da competição. Depois disso, não existe mais espaço para experiências e não existe mais margem para ajustes demorados. É Copa do Mundo e cada detalhe passa a valer ouro. A estreia contra Marrocos está cada vez mais próxima. A pressão aumenta, a expectativa cresce. E como era de se esperar, toda essa movimentação da seleção brasileira nos primeiros dias em solo americano gerou uma repercussão gigantesca. Nas redes sociais, entre jornalistas, comentaristas e torcedores, praticamente não se falou de outra coisa. A postura adotada por Carlo Ancelotti virou um dos assuntos mais debatidos do momento. Enquanto uma parte da torcida comemorou a decisão de blindar o elenco, outra ficou curiosa para saber o que realmente está acontecendo por trás dos portões fechados. Muitos torcedores enxergaram essa mudança como um sinal extremamente positivo. Afinal, durante anos o Brasil foi criticado por transformar algumas preparações para grandes competições em ambientes excessivamente abertos, com muita exposição, muitas distrações e pouco foco no trabalho dentro de campo. Por isso, ver a delegação chegando de forma discreta, com os jogadores concentrados e o treinador restringindo acessos, acabou passando uma sensação diferente para boa parte do público. E agora eu quero ouvir de você. Você acha que essa seleção de Carlo Ancelotti tem chances de ficar melhor e disputar a Copa com os melhores ou sem chances? Comenta aqui embaixo, deixa o like se curtiu o vídeo e se inscreve para não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima!